Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Você, amigo da TV Justiça, já sabe. Você confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias que está começando agora. E é uma semana que foi marcada pelo retorno dos trabalhos para o segundo semestre de 2013 e também uma sessão, especificamente essa do dia 1º de agosto, que também foi marcada por uma característica, a predominância de processos relativos à reforma agrária. Desapropriação por reforma agrária foi tema de 3 mandados de segurança que foram julgados nessa sessão do dia 1º de agosto. Na verdade, um deles não teve o julgamento concluído em razão de um pedido de vista do ministro Ricardo Lewandowski, mas em relação aos outros, acabou se mantendo o decreto expropriatório, desapropriatório, na verdade, de 2 fazendas que haviam sido decretadas por fim de interesse social para a reforma agrária. E um outro tema também envolvendo matéria tributária, cobrança de aumento de IPTU por meio de decreto. Foi uma discussão bastante interessante. E é uma oportunidade justamente de falarmos a respeito das diferenças entre os processos, porque decisão que foi referente aos 2 primeiros processos julgados relativos à reforma agrária, devido às características entre os processos, esses 2 processos, e o 3º mandado de segurança, que tinha uma diferença fundamental, os resultados caminharam de maneira diferente. Bom, mas nós vamos ver os detalhes todos no decorrer do nosso programa de hoje. Primeiramente, o Supremo Tribunal Federal voltou do recesso. Na sessão, o tema predominante, como já dissemos, foi reforma agrária. Na primeira sessão plenária do semestre, o ministro Luiz Roberto Barroso, empossado em junho deste ano, foi inclusive homenageado, participando pela primeira vez de uma sessão plenária. Vamos rever como foi na reportagem de Daiane Garcês. No início da sessão, boas-vindas ao mais novo integrante do Supremo Tribunal Federal, ministro Roberto Barroso. Eu gostaria de dar as boas-vindas ao novo integrante da Corte, eminente ministro Luiz Roberto Barroso, que, pelo conhecimento técnico, equilíbrio e destemor que demonstrou ao longo de sua profícua e já longa carreira acadêmica e profissional, certamente muito contribuirá para o aperfeiçoamento dos trabalhos jurisdicionais desta Casa. Muito bem-vindo, ministro Barroso. Os primeiros processos julgados nesse retorno das atividades foram 3 mandados de segurança que questionaram decretos da Presidência da República. Os atos consideraram 4 imóveis rurais no Mato Grosso do Sul e Ceará, com todas as condições para serem utilizados na reforma agrária. O primeiro caso envolveu a fazenda Dulcineia, no município de Chorozinho, no Ceará. A empresa Frambel, atual proprietária, pediu a suspensão do decreto que determinou a desapropriação da área. Alegou que o processo administrativo do INCRA, que resultou na classificação da propriedade como improdutiva, apresentou várias irregularidades. O Instituto teria notificado durante todo o tempo apenas o antigo proprietário, Pedro José Filomeno Gomes Figueiredo, o que impediu a defesa. E ainda, não teria julgado o recurso administrativo em que se questionou a decisão de que a fazenda era improdutiva. O INCRA não admitiu a instância recursal obrigatória, em detrimento da Constituição e da Lei Federal 9.784. De acordo com a Advocacia Geral da União, as notificações foram encaminhadas para o antigo dono porque no registro da terra ele ainda constava como proprietário. O INCRA notificou de todos os atos administrativos o então proprietário, o efetivo dono de imóvel, o senhor Pedro José Filomeno, que efetivamente exerceu seu direito de defesa, apresentou recurso nos autos do processo administrativo. Os recursos foram efetivamente apreciados no âmbito da autarquia federal. A ministra Rosa Weber lembrou que Pedro Filomeno, na época, era cotista na empresa e o INCRA não errou ao notificá-lo. Concluiu no sentido de que isda a notificação da vistoria direcionada em 8 de maio de 2008 a Pedro José Filomeno Gomes de Figueiredo, recebida por ele em 15 de maio de 2008, porquanto, à época, como a própria impetrante admite, constava o nome dele, Pedro José,
como proprietário do imóvel junto ao ofício de registro de imóveis da comarca de Chorozinho. O segundo mandado de segurança se referiu a um imóvel rural no Mato Grosso do Sul. Os donos ressaltaram que receberam de herança a propriedade no município de Servíria. Logo depois, ela foi dividida. Virou Fazenda Canoas 1 e 2. Por ter sido desmembrado, o imóvel não poderia ter sido visto pelo INCRA como uma grande propriedade improdutiva. A ministra Carmen Lúcia não concordou com o argumento e manteve o decreto. O voto foi seguido pela Corte. Tampouco, digo eu, merece prosperar o argumento de que as fazendas desapropriadas, Canoas 1 e 3, não poderiam ser consideradas pelo INCRA um imóvel único para fins de reforma agrária, porque o Supremo já assentou como jurisprudência, agora pacificada, no mandado de segurança 24.503, de relatoria do ministro Marco Aurélio, que, aspas, a teor do disposto no artigo 184 da Constituição Federal, o alvo da reforma agrária é o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social. No terceiro caso, a desapropriação de um imóvel rural em Acoriza, no Mato Grosso, houve empate nos votos e o julgamento foi interrompido. O diferencial analisado pelos ministros nessa situação é que a fazenda tinha sido invadida pelo movimento dos sem terra. Nós temos documentação revelando que o imóvel foi alvo de esbulho, foi alvo de invasão, e em que pese a existência, inclusive, de pronunciamento judicial para alcançar-se a reintegração, esse pronunciamento judicial, ele não alcançou concretude maior. Na mesma sessão, os ministros negaram recurso ao município de Belo Horizonte, que questionou uma decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A prefeitura aumentou por meio de decreto a base de cálculo do IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano, em mais de 58%. Com isso, indiretamente, o percentual da alíquota passou de 0,8% para 0,9%. Um contribuinte questionou isso no judiciário. A Justiça Estadual disse que esse aumento só poderia ser feito por lei e não por decreto. No Supremo Tribunal Federal, o entendimento foi mantido, com base até em decisões anteriores do STF a respeito desse assunto. Esse é assim que a orientação assentada na jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que o valor cobrado a título de imposto sobre propriedade predial e territorial urbana pode ser atualizado anualmente, independentemente da edição de lei, desde que o percentual empregado não exceda a inflação acumulada nos 12 meses anteriores. No caso em tela, todavia, assentou a decisão recorrida que o incremento no valor cobrado a título de imposto predial excede consideravelmente o percentual cabível em termos de atualização monetária. Bom, depois deste panorama geral, vamos fatiar os julgamentos da semana, mais especificamente da sessão do dia 1º. Começando com o mandado de segurança 28.160, a relatora ministra Rosa Weber. Agroindústria e Comércio de Alimentos Frambel Limitada, um mandado de segurança com pedido de liminar contra ato do presidente da República, decreto que declarou de interesse social para fins de reforma agrária imóvel rural denominado Fazenda Dulcinéia, localizado no município de Chorozinho, no Ceará. Vamos direto ao principal trecho do voto da relatora. Até o momento em que o antigo proprietário constava e ostentava esta condição no registro de imóveis, todos os atos de comunicação processual adequados, no caso, no processo administrativo, se fizeram na sua pessoa. E, segundo a jurisprudência da Corte, não inibe não inibe a edição do decreto expropriatório o não julgamento do recurso administrativo, justamente porque ele não tem efeito suspensivo. E, uma vez transferida a propriedade, foi intimada, como relatei, a impetrante da existência do processo expropriatório. Nessa medida, eu entendo prejudicado, e nessa linha, com essa compreensão, o exame do agravo regimental manejado pela União e denego a ordem, revogando a liminar. Bom, e o resultado foi que o plenário acompanhou o voto da ministra relatora por unanimidade. Por unanimidade, mantiveram o decreto presidencial de desapropriação para fins de reforma agrária dessa fazenda. Foram vários argumentos trazidos
pelo impetrante, a empresa que ingressou com esse mandado de segurança, e a ministra, inclusive, refutou uma das preliminares trazidas pela União em argumento de que o mandado de segurança não seria um instrumento cabível para discutir toda essa questão, mas acabou sendo refutado também esse argumento, mantido o decreto do presidente da República. O segundo processo de julgamento nesse dia também foi sobre reforma agrária. Mandado de segurança 26.087, relatora ministra Carmen Lúcia Tadami Kawata versus presidente da República. O mandado de segurança é impetrado contra decreto de 5 de julho de 2006, que declarou de interesse social para fins de reforma agrária imóveis rurais denominados Fazenda Canoas e Fazenda Canoas 3, localizados no município de Selvíria, no estado do Mato Grosso do Sul. Karina, outro processo, relatora diferente, mas temas semelhantes. Temas semelhantes também. Aqui o argumento era de que tratavam-se de 2 imóveis, 2 fazendas, e que o INCRA, no momento de fazer a vistoria, considerou as 2 fazendas como um único imóvel grande, uma grande propriedade improdutiva, e que isso estaria errado ao sentir dos autores do mandado de segurança. A ministra Carmen Lúcia, no seu voto, que foi bastante rápido também, entendeu que o Supremo já havia decidido sobre temas nesse sentido, e mesmo sendo 2 imóveis diferentes, mas dentro de uma contiguidade, sob um regime de condomínio, poderia sim ser considerado como uma unidade para fins de reforma agrária, e aqui também manteve-se o decreto do presidente da República. E vamos rever então o voto da ministra relatora, ministra Carmen Lúcia. Pelo que realçou a autoridade indigitada coatora nas informações que, aspas, o fato de os quinhões hereditários não serem proporcionalmente iguais e o fato de que há herdeiro que receberá, se for o caso, apenas quinhão no imóvel Canoas 3 e não receberá cota à parte no imóvel Canoas 1, não são causas impeditivas da desapropriação. Fecho aspas. Por isso, senhor presidente, citando mais precedentes, também no que se refere a essa questão da manutenção do imóvel, ainda que venha a ser repartida pelos quinhões, eu estou na esteira da pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, votando no sentido de denegar a ordem, prejudicados os embargos declaratórios que tinham sido opostos contra a minha decisão indeferindo a liminar. E também o resultado foi unânime, acompanhando o voto da ministra relatora. Nesses 2 casos, 2 processos, 2 mandados de segurança que tratavam de reforma agrária, os resultados foram semelhantes, diferente de um outro processo que vamos ver ainda hoje sobre reforma agrária, que teve um resultado diversificado. Nós vamos ver ainda hoje. Na sequência, nós tivemos o julgamento de um recurso extraordinário de número 648.245, de relatoria do ministro Gilmar Mendes. Município de Belo Horizonte versus Ademar Ferreira Maciel, um recurso extraordinário, que foi apresentado pelo município de Belo Horizonte contra acórdão da 8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Aquele colegiado, por unanimidade, negou provimento a um recurso de apelação cível em que se discute a majoração da base de cálculo do IPTU por implicar aumento de tributo e que isso estaria adstrito à existência de uma lei em sentido formal. Karina, isso inclusive estaria, 2 questões, isso estaria previsto na Constituição, segundo o argumento apresentado, e ainda existe essa questão da definição do que é uma lei em sentido formal. Isso quer dizer, a Constituição prevê que para se aumentar, para se criar um tributo, ou mesmo para se aumentar o tributo, é necessário uma lei em sentido formal, ou que a gente chama também de reserva legal. É preciso que o Poder Legislativo respectivo elabore a lei para criar ou aumentar aquele determinado tributo. E nesse caso, o aumento teria sido feito por meio de decreto do prefeito do município de Belo Horizonte, e que isso, então, portanto, de acordo com os argumentos trazidos, não poderia ser feito por violar a Constituição. E, nesse sentido, manifestou-se tanto o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, como também o Supremo Tribunal Federal na sessão da quinta-feira, do dia 1º de agosto de 2013. Em que sentido? O ministro Gilmar Mendes disse o seguinte: se fosse apenas para atualização do valor, da correção monetária do valor venal do imóvel, poderia ser feito por meio de decreto. Mas como se tratava de majoração, de aumento dessa alíquota da base de cálculo, teria que ser feito por meio de uma lei. Uma lei que teria que ser aprovada pela Câmara de Vereadores, que é
o órgão legislativo dentro do município. Sendo o IPTU um tributo municipal, a Câmara teria que legislar sobre essa majoração, sobre esse aumento. Isso que nós falamos que é uma lei em sentido formal e atendimento do princípio da reserva legal. Matéria tributária, portanto, em julgamento no plenário. Vamos direto ao voto do relator. A orientação assentada na jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que o valor cobrado a título de imposto sobre propriedade predial e territorial urbana pode ser atualizado anualmente, independentemente da edição de lei, desde que o percentual empregado não exceda a inflação acumulada nos 12 meses anteriores. No caso em tela, todavia, assentou a decisão recorrida que o incremento no valor cobrado a título de imposto predial excede consideravelmente o percentual cabível em termos de atualização monetária, que foi destacado agora na fala da eminente subprocuradora. Em vez de aplicar o percentual de 5,88%, correspondente à variação do IPCA e IBGE entre os meses de janeiro e dezembro de 2006, a Fazenda Municipal de Belo Horizonte, por meio do decreto, majorou o valor venal dos imóveis em questão em mais de 58% no ano de 2006. A cobrança assim majorada representa, por via oblíqua, aumento de imposto sem amparo legal, o que justifica a revisão do lançamento tributário, como se procedeu na instância A4. O acordo, portanto, não destoa da jurisprudência desta Corte, razão pela qual não merece reforma. Diante desses argumentos, concluo que é inconstitucional a majoração do IPTU sem edição de lei em sentido formal, tal como decidiu o acordo recorrido, e nego o provimento ao recurso. Karina, e qual o resultado no julgamento deste RE? Eles mantiveram, portanto, a decisão do Tribunal de Justiça, no sentido de que é preciso, sim, lei para se aumentar esse tributo. Portanto, esse recurso extraordinário, como tem repercussão geral, essa decisão se aproveita a todos os outros recursos que estavam pendentes aguardando o resultado desse julgamento e que questionava justamente o aumento do valor venal do imóvel para fins de pagamento de IPTU no município de Belo Horizonte. Na sequência, nós tivemos o retorno do tema reforma agrária no plenário do Supremo Tribunal Federal. Como nós vimos na reportagem de Daiane Garcês, entre as ações sobre reforma agrária previstas na pauta desta quinta, havia também ainda, portanto, um mandado de segurança contra um decreto presidencial que desapropriou uma fazenda no Mato Grosso. Antes do julgamento, a repórter Ana Paula Ergang conferiu o tema. Vamos ver. O mandado de segurança questiona decreto que declarou de interesse social para fins de reforma agrária um imóvel rural que fica no município de Acorizal, no estado do Mato Grosso. Para a defesa, o decreto é nulo. Porque tem por base um processo administrativo que apresenta vários vícios de formalidade, que vão desde a inexistência de intimações do próprio proprietário do imóvel para acompanhar esse procedimento administrativo, a questão de nulidades, a conclusão da própria perícia, das próprias vistorias que foram feitas. A Advocacia Geral da União defende o decreto e alega que a propriedade jamais foi produtiva, não cumprindo sua função social. O grau de utilização da terra e o grau de eficiência da exploração, os níveis alcançados foram de 0%. Quer dizer, essa propriedade, ela nunca foi produtiva. E isso fica muito claro nos autos. Daí a total possibilidade de ser objeto de desapropriação para fins de reforma agrária, porque essa propriedade não estaria atendendo à sua função social na linha do que estabelece o artigo 184 da Constituição. O relator do caso, o ministro Marco Aurélio, votou para tornar insubsistente o decreto presidencial. De acordo com ele, o fato de a fazenda ter sido invadida criou um obstáculo às vistorias realizadas. Karina, nesse processo que foi retomado o julgamento na sessão da quinta-feira, o ministro Marco Aurélio, relator que já votara, ele repetiu o voto. Por quê? O julgamento começou em 2010 e naquela ocasião, depois do voto do ministro Marco Aurélio, o ministro Dias Toffoli pediu vista de forma antecipada. Então, teria que ter sido trazido o processo a julgamento nessa semana com voto vista do ministro Dias Toffoli. No entanto, ele participou, ele se manifestou no processo
quando era advogado-geral da União, e aí declarou-se impedido de proferir o seu voto à decisão nesse mandado de segurança. Assim sendo, como nós tivemos o ministro Luiz Roberto Barroso, novo integrante da Corte, ele até sugeriu, o ministro Ricardo Lewandowski sugeriu que fosse feito um novo relatório, talvez um pouco mais sucinto. E por isso, o ministro Marco Aurélio reafirmou o seu voto proferido anteriormente, em que ele concedia a segurança, justamente trazendo a informação de que a fazenda estaria invadida, isso teria ficado comprovado para o ministro Marco Aurélio, e que o fato de estar invadida poderia prejudicar essa produtividade e que, portanto, a fazenda não poderia ser desapropriada nos termos da lei. Fazenda invadida não pode produzir, não pode ser desapropriada. Mas o ministro Luiz Roberto Barroso abriu a divergência e o processo acabou sendo suspenso em razão de um pedido de vista do ministro Ricardo Lewandowski. Então, vamos rever. É o julgamento da sessão desta quinta-feira, dia 1º de agosto, mandato de segurança 25.344, relator ministro Marco Aurélio, Celso Biancardini Gomes da Silva versus presidente da República. Direto ao relator, ministro Marco Aurélio, que fez uma resenha do voto já apresentado, portanto, para a continuidade do julgamento. Ele fala exatamente da questão do chamado esbulho ocorrido na área, que teria inviabilizado a desapropriação. Vamos ver. A partir dessa premissa, da premissa referente ao esbulho, que inviabilizou, inclusive o imóvel ainda se encontrava invadido quando houve a vistoria, inviabilizou, portanto, a exploração do imóvel, eu estou deferindo a ordem. E, inclusive, aponto que a manifestação de que não se teria um imóvel adequado a assentamento, né? Considerando os elementos do diagnóstico do meio físico como solo, clima, vegetação e hidrografia, que determinam o maior ou menor grau de limitação para o seu uso, é a área possuidora de várias limitações para o aproveitamento na agropecuária e prossegue. Por isso, mantenho o voto, presidente, implementando a ordem para cassar o decreto de desapropriação. E como já dissemos, o ministro Roberto Barroso, que participava pela primeira vez após ser empossado no Supremo Tribunal Federal, ele votou na sequência divergindo. Vamos ver. Essa é uma questão de complexidade fática tão grande que deveria ser solucionada pelas vias ordinárias. De modo que, em primeiro lugar, compartilhando a minha dificuldade de produzir uma solução justa aqui, impressionado com a certidão citada pelo ministro Marco Aurélio, a qual se contrapõe um laudo que diz é só 1%, e este 1% não foi objeto de esbulho no sentido de que o movimento invadiu. Ela é objeto de uma disputa privada, sendo que uma das partes privadas teria dado incomodato ao MST. Ministro Fux, é muito complicado para eu me sentir confortável para decidir para um lado ou para o outro. Como se trata de mandado de segurança, o meu sentimento é denegar a ordem e mandar as partes para as instâncias ordinárias, onde isso poderá ser devidamente aferido. De modo que esse seria, então, senhor presidente, o meu encaminhamento de voto. Com os votos dos demais ministros na sessão plenária da quinta-feira, nós tivemos um empate e, portanto, o julgamento acabou sendo suspenso, voltará posteriormente para os votos dos demais ministros, que faltam votar ainda, para que tenhamos uma decisão em relação a este processo. Um registro é o fato de que o mês de agosto é bastante significativo para a TV Justiça. Estamos completando 11 anos, mais especificamente no dia 11, sem contar também o início das transmissões, que na verdade começaram tecnicamente antes mesmo da inauguração no dia 11 de agosto da TV Justiça. Portanto, um mês bastante significativo, considerando particularmente também as transmissões que completam também, portanto, 11 anos, a jurisprudência viva sendo repassada para você, cidadão brasileiro, por meio da TV Justiça. E, dentro desta continuidade, desta missão da própria TV Justiça, na semana que vem, temos encontro marcado. Encontro marcado no final de semana com o Plenárias e na próxima quarta e quinta-feira com o Direto do Plenário ao vivo. Obrigado pela companhia, como sempre. E continue aqui, na TV Justiça.